Namastê. O Deus que habita em mim saúda, ouvintes, o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, ao vivo aqui com áudio da Rádio Esotérica FM e também com imagens pelo nosso canal da Ustream. Sejam muito bem-vindos a esse programa que visa levar para vocês os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Estamos falando, ouvintes, nos últimos programas, temas da tradição e das ciências ocultas. Mas aproveitando o ensejo de algo que aconteceu nesta tarde na nossa querida página, nesse nosso grupo do Facebook, onde nós temos o grupo da Levir, da Loja Esotérica Virtual. Uma maravilhosa troca de mensagens aconteceu nesta tarde e realmente foi tão interessante que eu resolvi dedicar a este programa de hoje a temática dessa discussão que aconteceu, que realmente acho que vai valer muitíssimo a pena nós abordarmos esse mesmo assunto, pois se trata realmente de algo que vai nos instigar, ouvintes e espectadores, a nossa reflexão. A reflexão de quem nós realmente somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E nós vamos começar o programa de hoje exatamente com esta citação que deu início a uma discussão muito interessante que foi trazida por uma nossa amiga do Facebook que mora lá no Havaí e que se denomina Aloha Theosophy. Não sei nem o nome dela pessoal, mas isso realmente não importa. O que importa é o conteúdo da frase que ela trouxe, que nós vamos exibir aqui para vocês, que esta frase que os nossos amigos que estão acompanhando pelo nosso canal de vídeo estão vendo nesse momento. É uma frase de Helena Petrovna Blavatsky, que foi publicada num pequeno livreto que infelizmente não chegou ainda ao português, que é chamado Gemas do Oriente. Então a nossa amiga postou no Facebook, no nosso grupo Levir, Loja Esotérica Virtual, a seguinte frase: duas coisas são impossíveis neste mundo de Maya. E Maya significa, em sânscrito, ilusão. Ter mais satisfações do que o karma permite e morrer antes que chegue a hora certa. Esta frase, ouvintes, que será o fio condutor desta nossa discussão dessa noite de segunda-feira, que está dedicada à nossa reflexão, que fala exatamente de algo que todos nós, esoteristas, de uma forma ou de outra, vamos sempre nos conscientizando, ou seja, de que nós realmente vivemos num mundo ilusório, num mundo de aparências, em que o plano físico, o mundo tridimensional, ele não só nos ilude, como ele também nos desilude, porque a nossa consciência, ela com certeza não é uma coisa desse mundo. E muitas vezes nós ficamos preocupados, né, com o que realmente está acontecendo no mundo, se o que está acontecendo no mundo é real ou não.
E os grandes místicos do passado sempre afirmaram de que, não só do passado, mas também do presente, têm afirmado que este mundo em que nós vivemos é um mundo ilusório. E principalmente um mundo impermanente, de que realmente tudo que está à nossa volta não era o mesmo no dia de ontem ou há algumas horas atrás, e não será o mesmo amanhã, daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos. Todas essas paredes que estão à nossa volta terão caído. Este espaço que nós ocupamos provavelmente esteja soterrado ou não esteja mais visível, e com certeza, ouvintes, dentro de alguns anos e algumas, talvez os mais sortudos, daqui a algumas décadas, nenhum de nós estará mais aqui nesse plano físico. Todos nós estaremos em outro padrão vibratório, e não mais o padrão vibratório tridimensional. Ou seja, há uma coisa inevitável neste mundo de ilusões que nós vivemos, que é realmente a morte. E nós temos abordado esse tema de diversas formas aqui no nosso programa, e com certeza ele é algo que encanta, mas ao mesmo tempo também assusta as pessoas, né? O que realmente vai nos acontecer quando nós não estivermos mais nesse mundo da matéria? Será que nós vamos desaparecer completamente? Será que a vida caminha nesse mundo rumo a um vazio, a uma destruição, a um esquecimento completo? É sobre isso, ouvintes, que cada um de nós, com certeza, mais cedo ou mais tarde, acaba realmente refletindo. E Blavatsky, com esta frase que ela trouxe, ela realmente criou um provérbio, né? E se dizem dos provérbios que ele é uma frase curta, mas que traz uma sabedoria longa. Então, quando Blavatsky colocou no seu livrinho Gemas do Oriente: duas coisas neste mundo de Maya são impossíveis: ter mais satisfações do que o karma permite, e morrer antes que chegue a hora certa. É um provérbio, ouvintes, uma frase muito curta, mas que tem duas grandes sabedorias realmente profundas. E a primeira parte da frase de Blavatsky, que aqui nós estamos exibindo uma das suas fotos mais controversas, né? Porque existe um certo vulto aí nessa foto que parece ser uma presença espiritual, e Blavatsky realmente era uma pessoa muito conectada com o plano espiritual. E a primeira parte da frase de Blavatsky nos afirma que é impossível ter mais satisfações do que o karma permite. E nessa vida que nós vivemos aqui no plano material, ouvintes, nós sempre estamos à busca da satisfação. É uma constante a busca do prazer, a busca da felicidade. É algo que nós sempre, ou quase sempre, temos como o objetivo da vida: sermos felizes, sermos alegres, termos condições de ter uma vida saudável, sorver realmente o néctar do que seja bom neste mundo. Mas infelizmente nós sabemos que isso tem as suas limitações. É impossível
ter uma satisfação absoluta nesse plano. E muitos filósofos têm dedicado realmente muitas e muitas páginas, rios de tinta já foram derramados sobre muitos e muitos quilômetros de papel para falar exatamente sobre essa busca da felicidade que está realmente no nosso coração. Porque alguma coisa de real deve haver nessa busca. E um dos aspectos mais espirituais dessa busca pela felicidade, pela satisfação, é de que nós, ouvintes, sabemos, nós sentimos isso dentro do nosso ser, que falta alguma coisa para que nós possamos ser felizes. Alguma coisa que muitas vezes nós achamos que está lá fora, quer seja um objeto, quer seja uma situação, quer seja uma outra pessoa, quer seja uma série de complementos que externamente nos trariam a satisfação. Mas conforme nós vamos adquirindo coisas, nós vamos progredindo materialmente, nós vamos nos satisfazendo, fica mais evidente de que esta coisa que está faltando não é algo lá de fora, mas é algo aqui de dentro. É realmente o nosso lado espiritual, o nosso lado que não é deste mundo. Falta a nós, seres humanos, nos religarmos à nossa essência. É o assunto de que tratam todas as religiões. Porque se a religião deixasse de existir no mundo, nós a reinventaríamos com outro nome. Porque, na verdade, a religião é algo que está dentro do ser humano. E se está dentro dele, realmente acontece no mundo de uma forma organizada. E o que Blavatsky realmente estabeleceu aí na sua frase é que é impossível ter mais satisfações nesse mundo do que o karma, o nosso karma pessoal nos permite. E o que é karma, ouvintes? Do sânscrito, karma é a palavra que significa ação. Os orientais, os indianos que criaram esta palavra e que Blavatsky e outros esoteristas usam tão amplamente, simplesmente significa ação e ao mesmo tempo reação. Ou seja, nós não podemos ter mais felicidade nesse mundo do que o recolhimento das ações que nós fazemos e principalmente das reações daquilo que nós fazemos. Ou seja, nós estamos presos, nos dizem os místicos, na chamada roda de Sansara, no ciclo de vidas, de nascimentos e mortes e desencarnes, mas fundamentalmente nós estamos atrelados ao recolhimento, ao colher os resultados dos atos daquelas coisas que nós tivermos semeado. E as escrituras cristãs têm inúmeras passagens desse tipo que são idênticas à frase de Blavatsky, ou seja, de que é impossível ter mais satisfações do que o karma permite, significa exatamente o outro lado da moeda daquelas frases bíblicas que dizem que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, de que nós somos fruto daquilo que nós tivermos plantado, e que nada é por acaso, ouvintes, nada é acidente, nada é sorte e nada é azar.
Ou seja, a nossa posição no universo neste exato momento é aquela que reflete o pagamento, a devolução, o recolhimento das vibrações que nós colocamos em movimento no passado. Então, se nós temos uma vida saudável, uma vida alegre, e se nós temos condições de progredir e de sofrer menos, é porque nós fizemos coisas positivas, coisas que abriram o caminho para que nós pudéssemos ter uma vida assim. E se nós, porventura, ou por desventura, na verdade, tivermos uma vida de doença, uma vida de dificuldades, uma vida de limitações, que começa pelo próprio país onde nós nascemos nessa nossa última encarnação, pois não só há um karma pessoal, mas há um karma também coletivo que nós não podemos escapar. Então não adianta, ouvintes, nos iludirmos buscando uma felicidade suprema, porque a satisfação será diretamente proporcional àquilo que nós tivermos semeado. Nós somos hoje a imagem daquilo que nós semeamos no passado. Então, se nós formos adotar a postura correta, ouvintes, nós temos que nos lembrar sempre de que nós somos o fruto dos nossos próprios atos, das nossas próprias semeaduras, de que o bom ou o ruim que está acontecendo na nossa vida hoje é devido exatamente ao que nós fizemos no passado. E isso nós temos que usar de uma maneira positiva, pois karma não é só o que está voltando, karma é o que nós estamos fazendo nesse exato momento. Então, se nós quisermos garantir dentro da nossa evolução, ouvintes, não só nessa vida, mas nas vidas futuras, porque eu creio que a maior parte daqueles que estão me ouvindo creem nas vidas futuras, nos reaparecimentos da nossa alma novamente sobre essa terra, a nossa alma vai ter que se colocar no mundo de acordo com o karma que nós estamos semeando hoje. Então nós temos que ser realmente proativos, temos que fazer o melhor, ouvintes, para que o nosso futuro seja mais feliz, seja mais grandioso, tenha mais oportunidades, que nós estejamos com pessoas mais sábias, que nós possamos ser mais úteis para o nosso semelhante e que para que nós tenhamos uma maior felicidade. Então, não adianta realmente reclamar. Reclamar é uma postura que não vai ajudar em nada. E o outro aspecto da frase de Blavatsky, que vai obviamente nos trazer uma reflexão muito mais complexa do que a primeira que nós podemos compreender, é quando ela afirma que é impossível morrer antes que chegue a hora certa. Então, esse provérbio que Blavatsky colocou, ouvintes, contém em si uma sabedoria profunda e também traz à baila a nossa ignorância da nossa própria origem, porque infelizmente a maior parte dos seres humanos vive nesse mundo como se tivesse absoluta certeza de que nós estamos aqui por acaso, que nós caímos de paraquedas nesse planeta, que quem decidiu o nosso nascimento aqui na Terra foi ou foram os nossos pais, que se uniram através da sua união física e da sua união emocional, no seu relacionamento, e provocaram o nosso nascimento aqui, de que nós somos, por assim dizer, uma espécie de turista, né? Turistas acidentais dentro desse nosso planeta. Mas Blavatsky
estabelece algo aqui muito interessante. É impossível morrer antes que chegue a hora certa. Qual é a sabedoria que está por trás desta frase, ouvintes? A sabedoria é de que antes que nós nascêssemos aqui, já existia algo de nós. Já existia o nosso eu superior. Já existia a nossa alma. Aquilo que a teosofia chama de corpo causal, né? No seu aspecto inferior. Ou seja, o corpo de causas que vai nos levar a uma vez mais reaparecer nesse mundo. E para simplificar, ouvintes, um pouco, porque a ópera aqui é muito longa, na verdade nós aparecemos nesse mundo porque a nossa alma, o nosso eu superior assim o desejou. É uma vontade expressa das nossas almas de que nós viéssemos à matéria. Cada um de nós é um emissário da nossa alma à busca de experiências, de sensações, de expressão da nossa alma, do nosso eu interno, do nosso eu espiritual na matéria. E o fato, ouvintes, isso está explicado em várias obras teosóficas, como no livro de Charles Leadbeater e Annie Besant, Morte, né? E depois, neste livro, está lá com todas as letras: antes que haja o nascimento físico, o nosso eu espiritual deseja reencarnar, porque ele tem o que os orientais chamam de Tanya ou de Trishna, dependendo da tradição. É a sede por experiências, a sede pela vida manifestada nesse mundo, esse mundo tridimensional, ouvintes, que é o verdadeiro local da evolução. Nós não podemos, amigos, evoluir nos planos espirituais, porque lá o brilho, a intensidade da luz é tão grande que não existem contrastes que permitam a nossa consciência avaliar e se desenvolver como tal. É apenas nesse mundo de ilusões em que nós estamos, pelo mesmo fato de que nós somos iludidos nesse mundo, é assim que a nossa consciência progride. Porque ao nos apegar aos objetos desse mundo, ao nos apegar às pessoas, ao ter autoimagem que nos faz sofrer tanto, nós passamos então a ter ferramentas de reflexão. É através das ilusões e desilusões do vale de lágrimas, que é esse mundo, que nós realmente começamos a desenvolver a nossa consciência. Enquanto que nos planos invisíveis isso é impossível. Então, antes de nós virmos a matéria, o nosso eu superior planejou, ouvintes. Ele quis inicialmente, ele planejou, junto com seres espirituais, detalhes muito amplos e alguns até muito específicos da nossa encarnação. Ele planejou com quais pessoas ele iria conviver, quais seriam os objetivos, qual o grande objetivo da nova vida, daquela nova criancinha que surge no mundo. Determinou a quantidade de karma, ou seja, de resgate das energias das vidas passadas que ele suportaria desempenhar e se livrar desse karma. Isso determina aspectos da saúde do corpo físico, das possibilidades das emoções e da mente. E assim, ouvintes, nós estamos aqui por obra da nossa alma, que nós, na maioria das vezes, passamos as 24 horas do dia sem nos lembrarmos de que existe dentro de nós
o eu espiritual. Isso é uma das coisas mais tristes da vida nesse mundo, viver um dia, porque na verdade tudo que se passa na nossa vida cabe no ciclo de 24 horas. Então nós muitas vezes passamos 24 horas e não nos recordamos de que nós somos seres espirituais, pois é o ser espiritual, ouvintes, que planejou os detalhes dessa vida, inclusive a extensão, a duração da vida física. Então por isso que Blavatsky diz que é impossível morrer antes da hora, pois na verdade o começo, o meio e o fim da nossa vida já foram antevistos pelo nosso eu superior. Ele planejou isso. E como toda regra tem as suas exceções, nós vamos falar disso no nosso segundo bloco. Obviamente que para a maioria das pessoas, todo mundo na verdade vem ao mundo e sai do mundo, morre na hora que tinha que ser, na hora certa, ou como dizem as pessoas, na hora que Deus quis, pois o verdadeiro Deus dentro da nossa vida, ouvintes, é esse nosso eu superior que determina tudo isso. Mas infelizmente o ser humano tem a capacidade de interferir muito nesse processo e inclusive esquecer até da origem do processo. Então nós vamos falar dos casos aí, ouvintes, que são terríveis: os suicidas, os acidentados, aqueles que atentam contra a vida, contra a integridade das outras pessoas, através dos crimes, através do assassinato, subtraindo a coisa mais sagrada, que é a vida das outras pessoas. Então nós vamos continuar essa reflexão que está acontecendo hoje, por uma grata discussão, um debate sobre um tema muito importante, que foi motivado por essa frase de Blavatsky. Então vamos ao nosso pequeno intervalinho. No segundo bloco nós vamos falar mais a respeito principalmente do suicídio, dos acidentados e, infelizmente, do que acontece quando a vida termina de forma abrupta, não planejada ou aparentemente não planejada, através do acidente, através do crime e através até de outras situações que nós nem consideramos suicídio, mas que são pequenos suicídios, pequenos crimes que nós cometemos contra nós mesmos, que nos levam a colidir com esta lei da natureza de que ninguém pode morrer antes que soe a hora exata. Vamos então ao intervalo, ouvintes, e voltamos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérico. Até daqui a alguns instantes. Esotérica FM. Aqui você ouve o melhor da música. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem,
de destino, número anual, você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Voltamos então, ouvintes, para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo sempre a audiência daqueles que estão nos acompanhando aí pelo áudio da Rádio Esotérica FM e também você que está nos assistindo não só ao vivo pelo nosso canal da YouStream, mas também nas gravações que estão Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Dia, da noite, da madrugada, vocês o programa acesso Lux Esotérica, a mais de 600 que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica FM. 15 anos no ar, música e sabedoria para a sua vida, da espiritualidade, alma, da busca dos nossos queridos amigos. E falando em amigos, vamos continuar aqui a nossa reflexão, ouvintes, sobre esta frase muito interessante que foi publicada hoje à tarde, recentemente, na nossa comunidade do Facebook, da Loja Esotérica Virtual, e que nos faz refletir exatamente sobre a vida na Terra. E quando nós vamos sair dessa vida na Terra? Pois, como dizem por aí, a sabedoria popular, só há realmente uma coisa que é certeza absoluta nessa vida, que em algum dia a vida começou e com certeza vai haver a morte. E há pessoas que ficam realmente aterrorizadas com a possibilidade do desenlace, né? Não sabendo como ele vai ser, se vai ser violento, se vai ser tranquilo, se vai ser por doença, se vai ser por acaso, ou então o fruto de uma enfermidade longa, com sofrimento, e as pessoas muitas vezes levam a sua vida tentando buscar formas, né, de evitar que isso aconteça, mas o pior, sempre vivendo com medo e sempre vivendo com sentimentos, né, de repulsa, de incompreensão com relação a esse tema. E, na verdade, a grande sabedoria que está por trás da frase de Blavatsky é que, na verdade, a vida jamais acaba. Ela é um eterno contínuo. Então, a morte, na verdade, ouvintes, não é o fim, não é o término. E depois da morte não existe um grande vazio, não existe um buraco negro onde a consciência desaparece no esquecimento.
mas sim a morte que nós tanto tememos, nós devemos aprender a substituí-la pelo termo transformação, pois hoje a nossa ciência já sabe e nós temos que aplicar isso nas nossas vidas. Não existe destruição, não existe criação, tudo já está, de certa forma, colocado neste universo. A única coisa que realmente existe é a transformação de uma coisa em outra. E a energia sempre se conserva, ouvintes. Ou seja, pelas próprias leis que a ciência hoje estabelece, se nós as transpusermos para o domínio da consciência, se elas forem realmente reais, nós podemos antever que é impossível que a consciência humana, com tanta energia, com tantas imagens, tantos conhecimentos e quiçá tanta sabedoria, caísse num esquecimento. Então, a morte, ouvintes, ela é, na verdade, o outro lado da vida e é um processo de transformação. É isso que nós temos que nos conscientizar cada vez mais, ou seja, de que é impossível realmente haver uma dissolução completa da nossa vida, ouvintes, de forma que realmente tudo desaparecesse. Então, a nossa morte, cujo tempo, a época em que ela vai chegar, quantos anos nós vamos viver, de uma forma geral já foi planejada pela nossa alma. A gente chega aqui nesse mundo já com o planejamento de quais pessoas nós devemos reencontrar nas nossas vidas passadas. E nós sempre, de certa forma, sentimos isso. Há pessoas com as quais nós aparentemente sentimos uma tal familiaridade, uma tal afinidade entre as pessoas, que mesmo pessoas que não são imediatamente da nossa família, nós reconhecemos imediatamente como sendo amigos de outras vidas. São reminiscências, obviamente, das nossas existências passadas. Mas o que continua, ouvintes, não é o nosso corpo, não é a nossa memória cerebral, mas sim é a experiência da alma. Então a nossa preocupação com a morte, ela deve ser bem mais sábia do que nós sabemos. Na verdade, nós deveríamos viver a vida já conscientes de que quando começar a morte, quando se fechar sobre nós a cortina do palco da vida, dessa nossa apresentação, nessa nossa atual existência, começará então uma viagem de retorno, ouvintes, de retorno à nossa essência. E nós deveríamos já estar nos preparando para isso, porque se a morte, se a transformação é inevitável, então nós não deveríamos deixar para depois esse processo de reflexão. Pois, na verdade, ouvintes, o que nós vamos levar dessa vida não vão ser as posses, não vão ser as pessoas que nós imaginamos que são nossas, que estão unidas a nós, mas sim a experiência, o perfume das experiências da consciência nesse nosso mundo. É isso que nós realmente teremos colhido e é isso que nós vamos depositar no altar do nosso eu superior quando nós retornarmos, ainda muito tempo depois, retornarmos então à nossa alma, e quando estiverem sido totalmente decompostos os nossos veículos inferiores.
Mas, como nós tínhamos dito, ouvintes, a regra geral é que ninguém morre antes que a hora soe. Mas, lamentavelmente, o ser humano, com o seu livre-arbítrio e com o seu esquecimento, com a sua ignorância do que nós realmente somos, nós podemos atentar contra a nossa própria vida. Então, há uma brecha aí, ouvintes, que não é uma boa brecha, mas que deve ser mencionada e que muitas pessoas enveredam por esse caminho. Um lamentável caminho, ouvintes, mas que realmente existe. Nós podemos sair dessa vida antes que soe a hora certa, mas não recomendamos a ninguém isso, ouvintes, pois é a porta do suicídio, é o assassinato cometido contra si mesmo, que toma realmente formas trágicas, não só pelos métodos que as pessoas usam para subtrair a sua própria vida, mas que na verdade é um momento de grande desespero, de grande solidão, pois na verdade o suicida, na verdade, muitas vezes faz esse ato por não suportar mais a pressão, quer seja de uma dor física que violenta o corpo e perturba a consciência, ou quer seja realmente o sofrimento psicológico, do abandono, da dissociação das coisas desse mundo, do nosso comportamento. Então o indivíduo escolhe tirar a própria vida. Infelizmente, há aqueles também que decidem tirar a vida de outras pessoas. E essa porta, ouvintes, não é recomendada. Por quê? Porque o que nos informa a sabedoria esotérica, as ciências, a tradição oculta, é de que esse ato de subtrair a própria vida é, na verdade, uma tremenda ignorância do que é realmente a vida, não só aqui, mas a vida também no outro mundo, no plano espiritual. A vida continua, ouvintes, do outro lado, obviamente que sem corpo físico, mas ninguém fica nem melhor nem pior do que era quando passa para o plano espiritual. Na verdade, nós já estamos no plano espiritual agora, nesse exato momento. É apenas o sarcófago do nosso corpo, com a sua carne, com os seus sentidos limitados, que impede que nós vejamos o brilho do plano astral, ou a amplitude do plano mental, ou então a beatitude dos planos espirituais. E não percebendo esses planos, o indivíduo acha que pode fugir, sabe-se lá para onde. E nós temos aqui a citação do mestre Kuthumi, que fala exatamente sobre essa terrível situação, não só dos suicidas, mas também dos acidentados, que nós vamos ler aqui um excerto da carta número 16, né? Enviada pelo mestre Kuthumi para Alfred Percy Sinnett, onde o mestre Kuthumi nos diz aqui o seguinte, abre aspas, né? O mestre Kuthumi aqui escrevendo: a regra é: quem morre de morte natural permanecerá dentro da atração da Terra, isto é, no Kama Loka, ou seja, na aura emocional do planeta, o que nós chamamos de plano astral. E o mestre cita: desde umas poucas horas até a alguns anos. Esta é a regra. Aqueles que morrem de morte natural, ou seja, na hora certa. E ele diz: mas há as exceções. É o caso dos suicidas, né? Dos suicidas, e também aqueles que morrem
por morte violenta, quer seja aquilo que nós chamamos de acidentes, ou quer sejam ou estejam em situações de morte violenta através de crimes, assassinatos e quaisquer outras situações desse tipo. Então o mestre também comenta: portanto, e aí é que está a situação complicada dos suicidas, porque então eles vão ter, já que eles saíram do mundo na hora errada, ou seja, antes do tempo, o mestre aqui comenta: portanto, uma dessas almas, por exemplo, que estivesse destinada a viver, digamos, 80 ou 90 anos, mas que se suicidou ou morreu de algum acidente na idade de 20 anos, suponhamos, teria então que passar no Kama-loka, ou seja, no plano astral, não apenas alguns poucos anos, mas no caso dos suicidas, dos acidentados, dos assassinados, na verdade 60 ou 70 anos, né? Ou seja, ele teria que viver 90 anos, morreu com 20, ele então terá que obrigatoriamente viver o restante do tempo até que soe a hora certa, que deveria ser o momento da sua morte, não no plano físico, mas no plano astral. Então ele diz: a pessoa então passará de 60 ou 70 anos como um elementar, ou melhor, como um andarilho terrestre, já que infelizmente para ele não é nem mesmo um cascão. Felizes, comenta o mestre Kuthumi, 3 vezes felizes são, em comparação, aquelas entidades desencarnadas que dormem seu grande sono e vivem sonhando no seio do espaço. E coitado daqueles que estão nessa situação que nós estamos abordando. Ou seja, a penalidade de se suicidar, né? A penalidade de se envolver num acidente. E aí é um outro tema interessante nós comentarmos. Na verdade, não existe isso que nós chamamos realmente de acidente, ouvintes. O acidente, na verdade, acontece porque o ser humano coloca em movimento forças naturais que ele acha que está controlando, pois nós sabemos muito bem que uma pessoa caminhando normalmente anda alguns poucos quilômetros por hora, uns 4 ou 5 quilômetros. Então, quando nós entramos num carro e aceleramos a nossa velocidade a 60, 70, 90, 100 km por hora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos forçando a nossa natureza, nós estamos acelerando, colocando mais energia, e é óbvio, nós sabemos disso, que um carro pode derrapar, pode colidir com outro, pode acontecer 1001 coisas diferentes com o carro, e nós vemos aí tantas milhares de mortes, não só no Brasil como no mundo, que advém dos acidentes de trânsito, né? Que são realmente terríveis, porque a energia cinética, né? A conservação da energia, né? Potencial de um carro em movimento, um carro tem cerca de 1 tonelada e 200, 300 quilos, é realmente enorme. Machuca e mata as pessoas que estejam dentro dos carros ou pessoas que sejam atropeladas. E aí nós dizemos: foi um acidente de trânsito, um acidente de carro. Mas infelizmente, ouvintes, é um ato consciente. Mesmo que você seja um passageiro, você de certa forma entrou ali, né, consciente do que poderia acontecer. E se não foi consciente, não importa, porque o desconhecimento da lei, ouvintes, não afasta a aplicação da penalidade.
Então os acidentados e também os suicidas e aqueles que infelizmente são assassinados, são jogados no astral antes do tempo, eles permanecem esse tempo que estava planejado no plano astral, numa situação muito complicada, porque, como disse o mestre, eles não são habitantes normais do astral, mas são ali andarilhos que têm uma energia no seu corpo astral conservada, que vai fazer com que a pessoa fique muito mais tempo, e proporcionalmente o sofrimento é diretamente proporcional ao tempo que a pessoa vai passar ali. E foi discutido lá na nossa comunidade, lá no nosso grupo do Facebook, que eu coloquei exatamente, outros irmãos também citaram. Há pequenos suicídios que nós cometemos diariamente quando nós não cuidamos da nossa saúde, quando nós não nos alimentamos bem, quando nós nos submetemos no nosso trabalho, na nossa vida, ao estresse, a uma vida realmente inadequada, nós também estamos contribuindo para uma morte mais rápida no tempo. E obviamente que isso são pequenos suicídios, são pequenos crimes que nós cometemos contra nós mesmos, que somados vão então realmente nos levar àquilo que nós estamos comentando, ou seja, nós vamos entrar no astral antes do tempo que estava previsto, porque nós estaremos cometendo o suicídio. Então a reflexão, ouvintes, que nós temos que ter, e ainda considerando que para o suicida a penalidade se estende até a próxima existência. E Blavatsky comenta isso em artigos onde ela fala do suicídio e onde ela fala também sobre o aborto, né, que Blavatsky chama de feticídio. Ela nem chama de aborto, chama que é o crime, o assassinato contra o feto, de que exatamente a mãe que faz o aborto, ela também aumenta o tempo da sua vida no plano astral, que é o que os católicos chamavam de purgatório e tudo mais. E o suicida, além de ficar o tempo aumentado no plano astral, também tem mais uma penalidade, que é na próxima vida ele irá morrer subitamente na mesma época em que na vida anterior ele cometeu o suicídio, de forma que ele possa realmente pagar amargamente a dívida karma desse desatino que ele cometeu. E aqueles que cometem crimes contra os outros, que cometem assassinatos, que violentam as pessoas, pagam karmicamente de uma forma pesada também. E é sabido que o karma de um assassinato tem decorrências para várias encarnações futuras. Não é numa única encarnação que se resgata o karma de um assassinato. Então, ouvintes, todas essas situações, né, o suicida, o acidentado, aqueles que entram no astral de forma violenta, das mais diversas formas, que entram no astral antes da hora, a penalidade é ficar ali morgando, né, no purgatório por um tempo maior do que seria o normal. Pois uma pessoa passa, como o mestre disse, de algumas poucas horas quando a pessoa é desapegada, quando a pessoa não tem mais ligação com esse plano material. Por isso que a boa morte, ela é na verdade a morte que vem, né, que advém através do natural envelhecimento do corpo, das enfermidades. O indivíduo entra no astral sem apego, sem vícios, então ali
pode ser que a pessoa passe a vida, o primeiro estágio da vida post-mortem, até dormindo sem nem acordar, e só acordar no plano mental, que é aquilo que o cristianismo, o catolicismo chama de céu, que é na verdade o plano mental, o plano das ideias, das melhores ideias que o indivíduo teve, pois não há a vida pós-morte não é só de sofrimento, pois aquele que tiver semeado nesse mundo coisas boas, que tiver amado, que tiver realmente semeado o bem, que tiver desenvolvido a sua consciência, que tiver estudado, que tiver desenvolvido a sensibilidade através das artes e principalmente através do amor, porque nós viemos aqui para a matéria, para aprender a amar, viemos aqui para aprender a sermos iguais ao ser que nos emitiu, sermos iguais a Deus que ama indistintamente e envia os raios do seu sol em todas as direções indistintamente. Nós também periodicamente chegamos à matéria com esse objetivo. É isso que vai ser levado lá. Ou seja, haverá um momento na vida após a morte em que nós nos encontraremos com as nossas melhores ideias, com a possibilidade de viver num mundo que é o plano mental, onde nós teremos o resgate de todas as ideias que são aparentemente utópicas, os nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos. Mas para chegar lá no plano mental é preciso descartar o corpo astral, que é o corpo das sensações, que infelizmente provoca que nós usamos mal esse corpo e geramos vícios. Então, ouvintes, a reflexão que nós trouxemos para vocês nesse programa desta segunda-feira é essa, que nós devemos realmente estar conscientes de que nós estamos aqui por força da entidade espiritual que nós somos. Foi exatamente o nosso eu superior que desejou que nós estivéssemos aqui. Nós não somos paraquedistas, então nós deveríamos cumprir a nossa tarefa. E a luz no fim do túnel não é um trem que está vindo no sentido contrário. Quando nós saímos daqui, e é isso que eu desejo a todos vocês, que nós saiamos por essa luz que estará à nossa frente, rumo à nossa existência mais profunda, que é a nossa alma, o nosso ser interior. Deixamos aqui então esse tema como reflexão para vocês, ouvintes, sabendo que nós temos que tomar a responsabilidade do que acontece conosco. Karma é ação. Todas as ações têm a sua reação. O que nós somos hoje é uma reação do que nós fizemos, que nós pensamos, sentimos no passado. Vamos construir bem o nosso futuro através das vibrações do karma que nós estamos semeando hoje, ouvintes. E vamos honrar aquele que nos originou, a nossa alma, o nosso eu superior, vivendo uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida dedicada à evolução. O avançado da hora, ouvintes, faz com que seja necessário nós encerrarmos o programa hoje, com muita felicidade por estarmos uma vez mais junto com vocês. E conclamo a todos, vamos fazer a nossa última vibração, aproveitando esta belíssima imagem que já está aqui no vídeo, sobre o oceano da nossa vida material, brilha o sol espiritual do nosso ser interno. Vamos, ouvintes, nos unir uma vez mais em espírito, fechando os nossos olhos, sintonizando o batimento cardíaco. Vamos procurar fazer brilhar
a chispa divina dentro de nós. Que a sua luz se expanda a partir do nosso coração, tomando todo o nosso ser, iluminando a nossa aura, ao redor de nós, o caminho da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, amigos e amigas ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti, Amém. Que assim seja, ouvintes, que esta chispa brilhe cada vez mais na vida de todos vocês. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Estão todos convidados para as próximas edições do programa Lux Esotérica. Uma vez mais, muito obrigado aos nossos associados, aos nossos simpatizantes pelo prestígio. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa, tocando o melhor da música da nova era aqui na Rádio Esotérica FM. A todos vocês, ouvintes, uma boa noite e até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Thank you.